O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos de existência, quando recentemente completamos e comemoramos 700 edições, tem a oportunidade de ter nas entrevistas as ditas autoridades constituídas democraticamente pelo voto e que tem por delegação da nossa escolha, porque votar é escolher, defender os interesses coletivos de nossa cidade. Sendo assim, durante este período, inúmeras pessoas que ocupam cargo ou função pública estiveram conosco prestando informação. Até porque você paga toda esta conta. Então, minimamente, você merece ter informações de utilidade pública, até porque o dinheiro é público, ou seja, de todos. Sendo público, não significa ser de ninguém. Pelo contrário, é de todos. E o zelo pelo dinheiro público faz parte do exercício da função pública. Temos esta prerrogativa de sempre contemplar entrevistados que assim aceitam os nossos convites e comparecem para apresentar as suas gestões, as suas estratégias, as suas reflexões sobre o cenário político, que certamente já começa a se movimentar. No próximo ano, teremos eleições semigerais, tendo a oportunidade de rever as nossas escolhas. Votar é escolher. E da nossa escolha depende, evidentemente, das nossas rotinas, da nossa vida, eu diria, pessoal, familiar, profissional e até social. E sendo assim, esta escolha tem que ser absolutamente criteriosa, até porque o prazo de validade para arrependimento é relativamente longo, são 4 anos. E o eleitor exige soluções. O eleitor dispensa emoções. Sendo assim, nesta edição, teremos a oportunidade de conversar com uma ilustre e importante autoridade do nosso município, que comanda com firmeza e, eu diria, com austeridade, o poder legislativo municipal. E com esta dica, evidentemente, você já sabe de quem se trata. Como, por exemplo, você viu que, há pouco, eu estava ajeitando a minha gravata, porque o nosso assessor de produção assim me sinalizou. E aqui, quem sabe, repete, não tenha dúvida disso. Desta forma, será uma ocasião importantíssima, porque trataremos de vários aspectos relacionados ao confuso cenário da administração municipal. Vale acompanhar atentamente e formar opinião. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta
com indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e os trabalhos técnicos de Rafael Teixeira, o Comedido, Pablo Machado, o Aprendiz, sobre a coordenação de Marconi JR, o Eclético. Diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 16 de agosto de 2021. Olá a todos, aqui Bottini! Ai, Bottini, você veio, Bottini, sim! Cheio de novidades e notícias incríveis para você que é empresário, porque agora é hora de vender, vender, vender! Sabe qual é a melhor maneira de aumentar o seu faturamento? É ele, o Nível Cashback, o melhor! Ele oferece vantagens incríveis para a sua empresa, é o aplicativo do momento no Brasil! Aí você pergunta, como ele funciona, Bottini? Muito simples! A sua empresa oferece cashback. O seu cliente se apaixona pela ideia e começa a comprar, comprar, comprar e a indicar a sua loja para os amigos dele. É isso, Bottini. Em Nova Friburgo tem nível cashback. Quer saber como? Ligue e agende uma visita de nossos executivos à sua empresa. Cashback é vantagens para seu cliente e vendas para sua empresa. A Agência Play é nível cashback em Nova Friburgo. Axi Saúde tem a melhor oferta para você. Plano Estadual Unimed Nova Friburgo, a partir de 240 mensais. É a sua vez de ter o melhor plano. axisunimed.com.br. É fácil, é seguro, é Axi Saúde. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. A TV Zoom se orgulha da marca de 700 edições inéditas do programa Cidade Real, sob o comando do engenheiro Zuri Malvo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira e também nos demais dias, quando você pode acompanhar as repetições desse programa durante toda a semana pelas redes sociais, sobretudo da TV Zoom. E assim você poderá assistir esta edição na sua integralidade ou mesmo quando assim tiver disponibilidade, no momento que lhe convier, bastando para tanto ter um sinal de internet minimamente razoável. E conforme anunciado na abertura desta edição, uma edição especial, queremos agradecer e cumprimentar o ilustre vereador Wellington Moreira, presidente da Câmara Municipal,
que neste dia comemora o seu aniversário e, desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real agradecem o atendimento do convite e, da mesma forma, lhe desejam saúde, sabedoria e serenidade no exercício das suas funções públicas. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Agradeço aqui o convite, me sinto muito feliz, muito honrado por estar aqui para tirar a dúvida, né, da minha gestão e de tudo que está rolando referente à política na nossa cidade. Ótimo, Hélio. As comemorações serão intensas do seu aniversário, obviamente. Opa, isso aí. Filha, a esposa está esperando em casa para que a gente possa curtir lá. Boa, merecido. Comemorar. Nesse período de extrema dificuldade, nós temos que celebrar a vida, né? Sobretudo por conta desse momento de pandemia. A cada dia que sobrevivemos, devemos, sobretudo, primeiro, agradecer a Deus e, segundo, celebrar a vida. E você, certamente, hoje, quando completa 55 anos de idade, certamente com a sua família irá celebrar esse momento. Muito bom. E aí, amigo, já inicio com você a nossa conversa, lhe abordando no seguinte aspecto. O eleitor, o cidadão que paga toda esta conta, conforme eu disse no meu editorial inicial, ele está cada vez mais descrente do sistema político. Eu, particularmente, entendo que este modelo está falido. Precisamos atualizá-lo, precisamos modificá-lo, precisamos aprimorá-lo. Até porque, a cada eleição, nós temos índices cada vez maiores de abstenção. No seu entendimento, como vereador e como presidente da Câmara Municipal, o que tem provocado esse desgaste junto ao eleitor? Por que o eleitor se recusa a participar desse processo que é democrático, que é um processo legítimo? E eu, particularmente, entendo que é a única forma de se promover as mudanças que precisamos. Zuri, a gente sabe aí, realmente é verdade, a população não mais acredita em político, acredita em política, mas a gente vem tentando aí transformar, né, a nossa cidade. A gente vem aí tentando purificar esta política, pelo menos friburguense. Então, resgatar também a autoestima da população, não só por causa da política, mas por causa dessa pandemia também. E eu venho tentando, de alguma forma, mudar tudo dentro da Câmara, dar transparência, economia, dentre outras situações. Porque o dinheiro público tem que ser gasto com muita responsabilidade. E aí, Wellington, nessa linha de zelo pelo dinheiro público, quais são aquelas ações sob a sua presidência recente, um pouco mais de 6 meses, você conseguiu implementar na Câmara Municipal para que houvesse a devida redução dos seus gastos? Dentro da Câmara, quando eu assumi, eu foquei em 2 situações, economicidade e transparência. Na transparência, eu coloquei, né, o sistema, a catraca lá dentro, para que a gente possa saber, né, realmente os funcionários estão trabalhando, cumprindo o seu horário. Também coloquei o brasão nos carros, porque aí a população... Identificando os veículos. Isso, identificando a população, né, ver ali de que forma está sendo usado, né? E dentre outras coisas mais lá, né, que eu consegui fazer. Na economia, eu consegui... nós temos agora um desconto que eu consegui lá na Energisa de R$30 mil por ano, né? Já vai ser descontado, a partir de setembro é R$2.500 por mês, ano que vem vai ser R$30 mil ao ano.
Eu consegui lá, eu acabei com as assinaturas de jornal só para quem realmente precisa, lá tinha que necessitava, né, dessa assinatura. Eu acabei com 12 linhas de telefones lá, tendo ali, a gente teve uma economia aí de perto de R$20 mil por ano. Se a gente colocar a folha de pagamento de janeiro comparada com a de dezembro desse ano passado, nós tivemos lá uma economia de 25%, né, na folha de pagamento, quer dizer, perto de R$500 mil por ano. Também, a Rádio Câmara tive a economia de mais de R$1 milhão. Nós estamos agora criando a Rádio Web. Então, quer dizer, e vários contratos foram reduzidos também. Agora, nessa linha de redução de custos, evidentemente que isso contraria interesses, amigo. Pode ficar à vontade, pode tomar sua água, pode consultar ali a cola, sem problema, porque o programa aqui é caracterizado pela descontração. Agora, essa redução contraria interesses, certamente. Você deve ter enfrentado dificuldades entre os próprios pares. Ah, com certeza. Quando você adesiva um carro, né, é complicado. Quando você coloca uma catraca, é complicado. Quando você reduz a folha de pagamento, é complicado. Fiz consulta também junto ao Tribunal de Contas referente à forma que era conduzida o triênio, o cálculo do triênio. Entendeu? Fiz várias e várias mudanças ali dentro da Câmara Municipal. Agora, ainda assim... Desculpa, uma coisa muito importante que eu estava querendo que eu esqueci. Acrescente, sem problema. Hoje nós temos a licitação e pregão eletrônico em tempo real. O Brasil inteiro assistindo em tempo real as licitações e os seus pregões. E foi implantado agora. Quer dizer, o pregão eletrônico, online, on time, ou seja, pode ser acompanhado em qualquer ponto, eu diria, do mundo, inclusive. Isso aí. Né? Você anuncia a criação da Rádio Web, que é um avanço, até porque todas as outras instâncias, sobretudo o Poder Legislativo, tem a sua Rádio Web, sem esquecer que todas as sessões podem ser acompanhadas pela TV Câmara. Isso, com certeza. Isso aí é bom. É bom para a população. Tudo isso é transparência, Zuri. Nós temos que dar a maior transparência possível para a população. Isso é muito importante. Agora, presidente, obviamente a casa ela passou por uma renovação considerável, né? Com vereadores de primeiro mandato, inclusive que ainda estão de certa maneira, conhecendo o funcionamento da Casa Legislativa, o seu regimento interno, e eu diria também os bastidores, enfim. Na condição de presidente, isso tem representado uma dificuldade nesse seu início de mandato, porque você já vem da condição de vereador, enfim, você já conhecia e conhece os bastidores, os trâmites, mas lidar e coordenar um grupo tão, eu diria assim, diferente, tem sido um desafio? Zuri, olha só, eu sofri no começo. Sofreu no começo? Sofri no começo, mandar, porque às vezes chega lá um grupo de vereadores, né, como você diz mesmo, de primeiro mandato, tem que entender como é que funciona a Câmara, né, essas mudanças que teve, principalmente com o Brazão, que colocou, eu coloquei para eles que Brazão nada mais é que onde você chegasse estava lá identificado, que tem a presença da Câmara, que tem a presença de um vereador, dentre outras coisas mais, que foi difícil, mas graças a Deus que no começo, assim, os 3 a 4 primeiros meses foi bem complicado para mim, mas graças a Deus agora muitos deles entenderam, viram como é que é feito, como é que se anda a Câmara,
como é que eles têm direito, o que não tem direito, o que se pode gastar, o que não se pode, entendeu? Isso tudo foi visto e, graças a Deus, eles entenderam agora, nesse momento, já está sanado essa parte. Presidente, eu vou lhe fazer uma pergunta, evidentemente, que é para esclarecer a nossa imensa, expressiva audiência. Embora tenha conhecimento, mas queremos ouvi-lo acerca das principais funções da Câmara Municipal. Por vezes, o incauto cidadão, que também se coloca numa posição de conforto e de desinteresse, não busca estes esclarecimentos. Mas o programa Cidade Real lhe oferece. Quais são as principais finalidades da Câmara Municipal que interferem na vida do cidadão? Ali, Zuri, primeiro você fiscaliza, né? Você denuncia. Perfeito. Você faz ali seus projetos, né, que vêm ajudar a população, muitos deles, né, ligados à saúde e outras coisas mais, educação. E muitas outras coisas. Nós temos aí uma ferramenta que é fundamental para a gente, que é o requerimento de informações. Isso é de suma importância. Esse requerimento de informações é um pedido de esclarecimentos do vereador ao Poder Executivo. Justamente. E, via de regra, por vezes a gente observa que o Poder Executivo não considera tão importante, uma vez que se delonga em prestar as devidas informações. O que, evidentemente, prejudica o trabalho do vereador. E você sabe muito bem disso. Mas, atualmente, esta relação com o Poder Executivo tem sido mais ágil, tem sido mais célere, tem sido mais, eu diria, proveitosa? Com certeza. Inclusive, Zuri, eu queria colocar que eles estavam respondendo antes da gente mandar. Antes de se mandar para a prefeitura, já vinha a resposta. Porque fica lá no sistema, é só entrar, né? No portal da transparência, só você entrar lá que você vê, aí inclusive um funcionário que vinha para ali e fazia essa parte. Eu não quero deixar passar quando você perguntou também o que a Câmara pode até, né, ajudar. Perfeito, a gente pode, durante o programa, citar. A Câmara, você vê, a gente vai, todo momento, os vereadores são chamados para ir ao hospital, às vezes não tem médico, às vezes, inclusive, aconteceu um fato comigo, que eu estava domingo, né, com a minha família, e me ligaram falando que não queriam atender uma criança de 1 mês e 2 dias. 1 mês e 2 dias. A hora que eu cheguei na UPA, tinha uma pediatra que se negou. Eu tive que chegar, me identificar e falar que eu ia chamar a polícia se não fosse atendido. Então, quer dizer, é uma coisa que vem agregar, somar, ajudar a população também. Isso é muito importante. Às vezes, o papel do vereador não é esse, né? A gente só fiscaliza e tudo mais. Mas em muitos lugares a gente vai, sempre que chamado for, nós estamos sempre presentes para tentar, de alguma forma, ajudar. Não só fazendo leis, né? Não só fiscalizando, mas também estando presente quando a gente vê uma covardia, uma irregularidade. Sempre estamos presentes. E como têm sido as relações com o Poder Executivo? Que, evidentemente, em sua chefia, como todos nós sabemos, temos o prefeito Johnny Maico, que, na gestão passada, exercia o seu primeiro mandato como vereador e agora está na chefia do Poder Executivo. Como estão essas relações? Respeitosamente. Respeitoso entre nós, ao mesmo tempo harmonioso e independente. Nada da Câmara ser o quintal da Prefeitura. Isso jamais. A gente está lá, sim, para dar governabilidade. Esse é o papel que a Câmara hoje exerce. Ou seja, as relações são conforme previsto na Constituição. Os poderes devem ser harmônicos, porém independentes entre si. E é o que acontece, com certeza. Nada de Câmara ser o quintal da Prefeitura. Não. E respeitando sempre um ao outro. Porque houve gestões que isso acontecia, né, vereador? Com certeza, todo mundo via. Você sabe bem disso, que havia ali uma situação extremamente, eu diria até incompreensível, né, em que, por vezes, a Prefeitura
e o Poder Executivo tentava Chegava prevalecer. projetos do Executivo e passava como se fosse um rolo compressor. Rolo compressor. Isso aí, rolo compressor. Hoje isso não acontece. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Sendo que o governo manda, e eu chego lá, tem projeto lá, qual é esse projeto que vem agora, para se dar, né, desconto, IPTU, ISS, Alvará. Eu até pedi para correr, a CCJ correr, porque era um projeto que ia favorecer a nossa população que estava com seus impostos atrasados. Ou seja, no que depender, evidentemente, da atuação da Câmara Municipal, o Poder Executivo vai ter a sua administração, eu não diria facilitada, mas dentro do que prevê a legislação. Tanto é, Modesto, que entraram com uma comissão processante, eu coloquei a plenário. Uma CPI agora, coloquei a CPI. Então, quer dizer, a gente prova com isso aí que nós somos independentes, harmônicos. Se está errado, que pague. Se não está errado, não tem o que temer. Mesmo assim, por vezes, observamos que secretários municipais são convidados a comparecer na Câmara para prestar esclarecimentos. Isso aconteceu, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes agora. Nós chamamos lá secretários. Está errado, ou tem, aparenta que está alguma coisa errada, ou alguma denúncia que chega a casa, a gente chama sim. Já chamamos 2 subprefeitos também, nós chamamos, entendeu? E lá é aquilo, errou, tem que pagar. Se tiver denúncias, nós, como eu havia dito agora há um tempinho agora atrás, nós chamamos para que eles vão lá prestar os seus esclarecimentos. O próprio prefeito já esteve na Câmara esse ano por mais de uma vez. Teve. Ele prestou conta, se não me engano, do primeiro quadrimestre dele. Sim. Foi lá, respeitosamente. Nós o convidamos, ele esteve lá e prestou as suas contas e cumpriu o que ele tinha dito. Ou seja, por enquanto, porque você é vereador que tem experiência, por enquanto as relações estão harmoniosas. Com certeza, harmoniosas. Por enquanto. Não, se ele continuar, Zuri, olha só, igual eu falo, eu vou te passar, eu vejo o Johnny como uma pessoa honesta, uma pessoa honrada. Sem dúvida. Mas a gestão dele ainda não entrou no trilho. Ele teve 2 situações aí que poderia ter resolvido. Primeiro, dessa empresa de ônibus aí, que podia, no momento que ele sentou junto com o representante da empresa, da prefeitura e o Ministério Público, ali ele poderia fazer sim aquele contrato, renovar aquele contrato por mais 12 meses, até ele resolver essa situação. Lá no hospital, quando deu problema lá com os médicos, acho que se tiraram no primeiro mês ou segundo mês, acho que gratificação de médico, deu um problema sério lá e ficou meio arranhado a situação entre os funcionários da saúde lá do Raul Sertan, melhor dizendo, do Raul Sertan e do governo lá, acho que foi até com o Diono Pierre. Então, são coisas que ele poderia não deixar ter esse desgaste. Tomar essa proporção. Isso aí, poderia ter acertado no primeiro momento. Agora, por vezes, presidente, isso também passa pela equipe, pelos assessores e pelos secretários. Com certeza, com certeza. Porque, evidentemente, a autoridade máxima é do prefeito, mas ele monta uma equipe para assessorá-lo e para orientá-lo nessas questões. E, por vezes, acaba criando embaraços desnecessários, conforme você muito bem citou. Eu vejo que o prefeito, quando ele vai gerir uma cidade, a primeira coisa que ele tem que estar com a Câmara alinhada, né? Para tentar lhe ajudar de alguma forma. Se fosse eu, imediatamente eu já tinha terceirizado esse serviço público, né, de capina, varrição, retirada de tudo. Eu teria terceirizado, porque o que acontece? A gente é contra a terceirizar, mas quando a gente vê que tem certas situações que não tem jeito. Vamos supor, na época do Tião Pacheco, foi um dos melhores secretários que nós tivemos na cidade. Figura tinha lendária. 200 homens. Sabe quantos homens tem o centro hoje? 27. Impossível você conseguir manter uma cidade limpa. Vamos supor, ele chegou aqui numa rua, aqui no centro, daqui a pouco ele já está numa rua lá lá em Duas Pedras, né? Já pode e aí voltar. podia, Varginha,
quando ele chegar, o mato já está enorme, 27 pessoas, é muito difícil. Eles ainda pegaram agora, deu uma arrancada boa, a beça agora na Lagoinha, né, na Vila Amélia, e ficou até um serviço de excelência, um serviço bonito. E o rapaz que está lá, o Eduardo, é um garoto muito dedicado, um garoto sensacional. O que ele está fazendo na cidade com 27 pessoas, tem que bater palma para ele. Então, quer dizer, se ele acertasse de imediatamente já isso, tentasse, naquele primeiro momento, consertar a situação dos ônibus, que era fácil. O Ministério Público deu aval, você sabe disso. Chegasse no hospital, certamente. A Câmara conversasse, chegasse no hospital com os médicos, né, não mexer em gratificação. Pelo contrário, dá a gratificação, porque tem gente que dá gratificação e não merece. A gente viu aí no governo passado, era brincadeira o número de gratificações. Você chega lá, bota alinhadinho, o hospital, como eu falei, terceirizando esse serviço público. Então vai melhorando. Então, é o que você falou, Zuri. A equipe tem tudo a ver a equipe. E na política, você não pode ficar errando muito. Você não pode. Não pode ter compromisso com o erro. Isso aí. Já nos ensinava Juscelino Kubitschek. Quando eu cheguei na Câmara, eu tenho 30 anos que eu fiz dia 1º de junho na vida pública. 30 anos? 30 anos. E 21 só na Câmara. Então, eu sabia onde eu deveria mexer, de que forma eu deveria mexer, o que eu achava que era errado, o que eu achava que teria que ter transparência, o que eu achava que tinha que se enxugar, porque o dinheiro do povo tem que ter respeito para o dinheiro do povo. E isso pode ter certeza que eu estou tendo, respeito para o dinheiro do povo. E, presidente, antes de encerrarmos esse bloco, no que se refere ao respeito com o dinheiro público, que eu disse na abertura que, por ser público, é de todos. Por vezes se cria a falsa avaliação que, sendo público, não é de ninguém. Exemplo, a rua é pública, é de todos. A praça é pública, é de todos. O dinheiro é público, é de todos. Circula pelos corredores e também nas redes sociais e entre algumas representações da sociedade civil organizada a proposta de se reduzir o repasse do orçamento municipal para a Câmara Municipal, que hoje é de 6%. Correto? 6%. A proposta é que haja uma redução para 4,5%. No seu entendimento, como gestor da Câmara Municipal, é possível se reduzir nessa proporção? Zuri, antes de eu te responder isso, sim, olha só, eu entrei na Câmara com o intuito de economia, pensar em economia, em economizar. E isto eu estou fazendo. Porque a gente, vamos supor, eu estava conversando com o vereador Wallace, que entrou no lugar do Marcinho. Ele já havia me dito que o secretário de Finanças falou que estava com medo que a partir de julho a arrecadação poderia já cair. Isso é um fato, pra você entender, certo? Então o que é que acontece? Se ele diminuir de 6% para 4,5%, a prefeitura vai deixar de mandar para a gente menos 4,5 milhões. Olha só, ele foi secretário, esteve lá secretário e não pediu naquele momento. E ficava pedindo, pelo amor de Deus, para devolver dinheiro aos anteriores. Você se refere ao autor da proposta, ex-candidato a prefeito municipal, justamente. E aqui nós não temos dificuldades em prestar informações, senhor Juvenal Condade. Que, me permita acrescentar, esteve como secretário municipal de Finanças no governo Rogério Cabral. E não pediu naquele momento. Como é que eu vou fazer isso? Se a média de devolução, ano, a média, se você puxar, daí vamos por 5, 6 anos, a média vai dar o quê? 1,5 milhão. Se a gente devolve, vamos botar que seja 2, que a média já teve 1 milhão, 1,2 milhão, 1,5 milhão, até 2 chegou perto. Vamos botar até 2, vamos botar bem alto, 2. Como é que ele vai deixar de repassar 4,5 milhões? Irá atrapalhar até comprometer, melhor dizendo, até a folha de pagamento. Tem os contratos firmados. Então, quer dizer, isso aí, eu queria saber se isso aí não está sendo jogada política, se não está tendo politicagem por trás disso. Porque isso aí teve até uma entrevista num canal de televisão do cientista político que falou que poderia colocar a Câmara até no vermelho.
Seria muita irresponsabilidade da minha parte tomar um ato desse. Agora fica a pergunta ao ex-secretário, por que ele não fez isso antes, quando ele estava no governo Rogério Cabral? Muito bem. Feita a pergunta, aguardamos as respostas, evidentemente. E retornaremos no próximo intervalo conversando com o ilustre vereador e presidente da Câmara Municipal, aniversariante do dia, Wellington Moreira, que também apresentará suas considerações acerca da recente criada CPI do transporte coletivo municipal. Antes, porém, o programa Cidade Real continua com a sua campanha pela doação de sangue. Doar sangue é um gesto de solidariedade e de sobrevivência. É um produto que não se produz em laboratório ainda, muito menos consegue ser licitado pela administração pública. Então, a sua doação é fundamental para que os estoques de sangue do Hemocentro, que atende Nova Friburgo e mais 13 municípios no seu entorno, seja reabastecido. E assim sendo, semanalmente incluímos esta belíssima campanha no programa Cidade Real. Vamos juntos acompanhar. Muito bem, e adicionalmente lhe apresentamos as seguintes informações do seu interesse. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30. Vale comparecer. Certamente você será muitíssimo bem atendido. Os profissionais envolvidos nessa coleta de sangue são muitíssimo bem treinados e extremamente educados. Vale você comparecer, vale você promover esse gesto de solidariedade. Da sua doação depende a sobrevivência de uma vida. Depois do intervalo, retornaremos conversando com Wellington Moreira, vereador e presidente da Câmara Municipal, que está apresentando as suas explicações e esclarecimentos acerca do Poder Legislativo Municipal, que, particularmente, entendo da seguinte forma: tem como principal finalidade legislar e fiscalizar. Ou seja, por hipótese, uma lei que poderia ter 2 artigos. Primeiro, legislar e fiscalizar. Segundo, revogam-se as disposições em contrário. A função básica do Poder Legislativo, quer seja no município, no Estado ou na Federação, através do Congresso Nacional, se resume a legislar e fiscalizar. O restante pode ser considerado como atuações e ações secundárias. É preciso que os poderes e aqueles seus integrantes se invistam dessas funções. O tempo é muito precioso. E cada vereador, no que se refere ao
Poder Legislativo Municipal precisa, sobretudo, tirar o melhor proveito do seu mandato. Conforme eu sempre digo entre os meus bordões, o eleitor dispensa emoções. O eleitor exige soluções. Depois do intervalo, retornaremos já na reta final da nossa conversa. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Olá a todos, aqui Bottini! Ai, Bottini, você veio, Bottini, sim! Cheio de novidades e notícias incríveis para você que é empresário, porque agora é hora de vender, vender, vender! Sabe qual é a melhor maneira de aumentar o seu faturamento? É ele, o Nível Cashback! Ou melhor, ele oferece vantagens incríveis para a sua empresa. É o aplicativo do momento no Brasil! Aí você pergunta, como ele funciona, Bottini? Muito simples, a sua empresa oferece cashback. O seu cliente se apaixona pela ideia e começa a comprar, comprar, comprar e a indicar a sua loja para os amigos dele. É isso, Bottini. Em Nova Friburgo tem Nível Cashback. Quer saber como? Ligue e agende uma visita de nossos executivos à sua empresa. Cashback é vantagens para seu cliente e vendas para sua empresa. A Agência Play é Nível Cashback em Nova Friburgo. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. A TV Zoom se orgulha da marca de 700 edições inéditas do programa Cidade Real, sob o comando do engenheiro Zuri Maldo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e também de sede. Nessa edição de número 702, há cerca de 2 semanas, completamos a edição de número 700, tendo a oportunidade de conversar com mais de 1.000 entrevistados, que sempre se dispuseram a comparecer, atendendo cordialmente os nossos convites para prestar informação do seu interesse. É preciso que as autoridades, sobretudo, saibam diferenciar a sua postura pessoal da sua vida institucional. Nesta ocasião, eu estou conversando com o presidente da Câmara, não precisamente com o Wellington Moreira. Ou seja, estou conversando com o representante do Poder Legislativo Municipal, que está investido dessa condição. As questões que, por vezes, envolvem aspectos pessoais não são, evidentemente, motivos da nossa pauta. Que isto fique bem explicado, porque às vezes o eleitor costuma se confundir, para ser bastante comedido. Agora, presidente, eu me recordo que você sempre esteve na Câmara Municipal como um vereador combativo, ferrenho, radical, firme, intransigente. E agora, no seu 3º mandato, assume uma postura diferente, conciliatória. Isso porque o exercício do cargo e da função de presidente assim determina e exige? Olha só, a gente tem que atuar até muito, atua muito mais quando a gente pega um governo
que a gente vê muitos indícios de corrupção. Corrupção. E o governo passado teve aí, a gente viu muitos e muitos indícios de corrupção. Tanto é que nós fizemos mais de 2.500 folhas de denúncia. O G5, eu, o próprio prefeito, Pierre, Marcinho e Zezinho. Então, eu vejo esse governo, um governo que ainda não entrou no trilho. E sempre se puxar, no governo Rogério Cabral, que eu estive como vereador lá, no governo passado que eu estive como vereador, e agora vereador e presidente, nesses dois governos, eu sempre dei governabilidade durante um certo tempo. Ou seja, a governabilidade tem que ser dada sempre, é claro, mas eu sempre deixei à vontade o governo, sempre fiscalizando, o governo perto de uns 8, 10 meses. Você tem que deixar, você não pode pegar uma pessoa que assumiu agora e logo de cara. E eu não vejo no governo, Johnny, até agora eu não vi algo que fala assim, ó, o senhor tem que ir lá fiscalizar que tem corrupção, que tem isso, aquilo. Eu não vi. Eu vi um alinhamentozinho que ainda não tem na sua gestão, com a sua equipe, que está deixando a desejar em algumas situações. Mas eu acredito que eles ainda vão entrar no trilho. Então, eu quero deixar claro para a população, tanto é que fui lá, chamado no começo do ano, que faltava médico. Fui lá, depois retornei, 2 dias depois, as pessoas eles estavam mandando as pessoas para casa. Fiz representação junto ao Ministério Público, pelo governo, não está fornecendo a cesta básica, e cobrei, e sempre cobrei. E sempre que tiver que cobrar, vou cobrar. Teve a CPI, teve a comissão processante, eu não coloquei, então o meu papel estou fazendo. Cheguei agora no início do ano, nós devolvemos R$500 mil para a prefeitura, nós doamos um gerador, inclusive, estava ouvindo falar do Hemocentro, eu não sei por que ainda não pegaram lá. Agora, esses dias, eu transferi para a prefeitura, que o carro é da prefeitura, o prédio é da prefeitura. Eu transferi, eu doei um carro para a prefeitura e o prefeito, inclusive, mandou para a Secretaria de Serviço Público. Então, o meu papel estou fazendo, volto a falar, a Câmara não é o quintal da prefeitura. Sempre que tiver que ser firme, eu serei firme. Sempre que tiver que fiscalizar e cobrar, eu vou provar. Mas eu não vejo no governo, Johnny, um governo corrupto. Posso, até que me prove o contrário. Eu não vejo. E aí, caro presidente, nessa mesma vertente, recentemente foi criada uma CPI para apurar supostas irregularidades na contratação emergencial de uma outra empresa que pretendia assumir o serviço e recentemente desistiu, pedindo, então, a anulação daquele contrato. É bom informar que, quando a CPI tem 1/3 da assinatura dos membros da Câmara, ela não precisa ser votada em plenário, bastando que a mesa diretora faça a sua leitura, e assim aconteceu. Ou seja, a CPI nasceu, foi criada e iniciou seus trabalhos na semana passada. No seu entendimento, a CPI fica prejudicada com a desistência do grupo que pretendia assumir o transporte coletivo? Olha só, para mim, não tem validade. Não tem validade? Não, para mim. Sim. Porque a empresa que estava para ser investigada, ela foi embora. Agora, o que fica é que eles vão fazer uma investigação, é na condução, de que forma foi feita toda essa condução. Ali não está se investigando a honestidade do prefeito e da sua equipe, e sim a condução. E cabe agora o prefeito, porque esse contrato, eu não sei como é que vai ser, a empresa Itapemirim pediu para que não validasse mais, acabou com esse contrato, e agora tem que saber qual a atitude que o prefeito vai tomar. E lá na Câmara, eu acredito que a CPI, até o presente momento, ela vai funcionar. Agora, cabe a condução de tudo isso para que a gente saiba onde teve os erros. Porque se os erros aconteceram, precisam ser apurados e os responsáveis punidos. Concordo com o presidente que a saída do grupo que pretendia assumir o transporte pode ter, de certa maneira,
mostrado que a CPI tem que tomar um outro rumo. Mas se as irregularidades supostas aconteceram, certamente precisam ser apuradas e os responsáveis devidamente penalizados. Com certeza. Agora tem que, se eles quiserem, dar sequência e quem errou, que pague pelo erro. Que quem sofreu, quem perde com isso é a população. Sem dúvida. E qual é vamos dizer assim, a programação da CPI? Ela se estende por quanto tempo? Por até 120 dias. Ou pode ser até 120, pode ser até menos que isso. Pode ser menos? Pode ser menos. Pode concluir o trabalho em menos tempo? 30, 60 quilômetros, até 120, podendo ser prorrogado também. Entendi. Mas creio eu que não vai prorrogar, né? Com certeza. Certamente não. E aí, ao término, é apresentado um relatório ao plenário da Câmara para ser votado? Com certeza. Isso aí. Ou seja, o trâmite acontece Agora eu quero forma. saber, eu até tive para conversar lá com a presidente da CPI. Vereadora Priscila Pita. Para que eu saiba como é que vai ser conduzido. E eu tive com ela hoje, mas eu estava vindo para cá. Sim. Eu quero até estar com ela hoje ainda para saber qual vai ser a condução. Porque para mim, eu estou falando por mim, tá? Que validade tem se a empresa que vai ser investigada nem mais está em Friburgo? A não ser que ela fale, não, nós vamos investigar a condução de tudo isso. Sim, aí é diferente. Sim, certamente. Tá. Imagino que deve ser esse caminho. Né? Porque a empresa que assim pretendia assumir o serviço tem um histórico bastante, eu diria, sofrível em vários aspectos, e na próxima edição do programa Cidade Real estaremos conversando com um especialista em transporte coletivo que vai lhe explicar com riqueza de detalhes toda esta situação, inclusive a nível nacional, uma vez que o transporte coletivo, mesmo que poucos saibam, é considerado serviço essencial na Constituição Federal. Assim como saúde, educação e segurança, transporte coletivo também deve ser garantido à população. Agora, terminado o prazo da CPI, é apresentado um relatório que, evidentemente, é analisado pelo plenário e votado. Quais as consequências que o relatório de uma CPI, sendo aprovado, pode provocar? Isso aí pode dar muitos problemas, principalmente para o prefeito, para a sua equipe que conduziu tudo isso, entendeu? Aí, e também ela manda-se para o Ministério Público também. É encaminhado para o Ministério Público? Para o Ministério Público também. Para que ele tome ciência e providência, sendo o caso, né? Correto. Você, presidente, está no início do seu primeiro ano de mandato, de 2 anos. Quais são as suas pretensões ainda, por um período bastante considerável, quase 1 ano e meio, para conseguir ainda mais reduzir os custos da Câmara Municipal? Zuri, o que tinha que ser feito na Câmara já foi feito. Eu consegui mexer, dar transparência e enxugar, né, os gastos num período muito curto. Eu, com 3 meses, praticamente, ou 4, eu já tinha acertado a Câmara. Né? E agora, no 6º mês, praticamente, a gente conseguiu resolver muitos problemas. Como, por exemplo, essa rádio-câmara que a gente criou uma rádio-câmara lá, olha só. Sem dúvida, uma inovação. Entendeu? Uma escola do Legislativo com participação da população. Bem citado. A população recebe seu certificado no final. Entendeu? Então a gente fez as mudanças que tinha que ser feito, né, já foram feitas. A transparência tá aí através do pregão eletrônico, do brasão, da catraca, as economias de folha de pagamento, do triênio, dos gastos, com vários contratos reduzidos, desconto na Energisa. Muita coisa a gente fez. Só para esclarecer, esse desconto na Energisa tem como, vamos dizer assim, prerrogativa que situação? O que permite à Câmara Municipal obter essa redução? Não, nós fomos lá, conversou, até foi o meu secretário-geral, que naquele momento foi lá com o gestor, né, do contrato, para conversar e adquiriu esses 30 mil anos de desconto. Certamente mudando
vamos dizer assim, a forma ou a maneira contratual que a Energisa fornece a energia elétrica para a Câmara Municipal, que é um grande cliente. E, além disso, outro pensamento, outro legado que eu quero deixar para a Câmara, se Deus assim me permitir, energia solar, vou colocar, vai ter uma redução muito grande. Excelente. Em 3 meses eu pago tudo que eu gastei e, além disso, se bobear, a Câmara vai vender energia. É porque a legislação permite, né? Que Vamos você ver se eu consigo devolva também, ao sistema as sobras vou ver de se eu energia. consigo colocar um reservatório para colher a água da chuva, para a gente use para limpar, lavar o chão, o banheiro e outras coisas mais. Então, é um legado muito, muito, muito bonito que eu vou deixar aqui, entendeu? Para a Câmara Municipal. Sem dúvida. E aí, presidente, a pergunta que não quer se calar. Você será candidato nas próximas eleições a deputado estadual, federal, ou, respondendo conforme aqueles que aqui comparecem e assim são indagados, o seu nome estará à disposição do partido? Olha só, eu não penso nisso no primeiro momento, não. Não penso. Não. Isso no momento assim, não passa na minha cabeça isso não, entendeu? Sim. E a gente sempre vem no que a população acha que a gente deve ir, a cobrança, o convite para a população, venha deputado, seja um representante, seja o nosso prefeito. Então, o futuro a Deus pertence, nesse caso, a população também. Isso tudo de acordo com o que a população cobra para a gente. A população também cobra. Eu queria que você fosse o nosso prefeito, eu queria que você fosse o nosso deputado. Mas no primeiro momento eu não penso, não. No momento, as atenções estão voltadas para o exercício da presidência. Com certeza. Quero conduzir, né, a Câmara nesses 2 anos e tentar colocar o que eu sempre quis colocar na minha cabeça. Enxugar a Câmara, os gastos, economicidade, prioridade no caso, né? Transparência, maior transparência possível, e pode ter certeza que alguns legados eu vou deixar, como esses que eu falei, e poderão surgir outras situações boas. Ainda tem algumas mudanças que a gente poderá fazer durante desses 2 anos, inclusive vem aí a reforma administrativa ano que vem, vai ter umas mudanças muito boas. Reforma administrativa. Vai ter a reforma administrativa. Aí agora já está sendo feito um levantamento, né? Sim. Tem um grupo de pessoas já fazendo um levantamento lá na Câmara em tudo que tem que se mudar. E essa reforma administrativa é exclusivamente referente à Câmara Municipal? A Câmara, em tudo, mexe com tudo. Mexe com tudo. Muita coisa lá, muita coisa boa. E eu falei o que puder a gente fazer para que melhore, né, a Câmara, os andamentos da Câmara, o que melhore, né, para dar mais transparência, né, e a gente vai fazer, pode ter certeza, muita coisa boa vai vir por aí. Ótimo, nós certamente teremos a oportunidade de ouvi-lo novamente, até porque o programa Cidade Real sempre convida as principais autoridades no término do ano para prestar informações. Agora, rapidamente, não podemos, vamos dizer assim, deixar de lhe indagar acerca deste clima de extrema, eu diria, intolerância no que se refere às questões políticas. O confronto tem sido muito grande, o radicalismo da mesma forma. Atualmente, qualquer comentário que se faça nesse cenário político assume proporções quase que por vezes incontroláveis. O vereador também não entende que esta radicalização é desnecessária, essa polaridade esquerda-direita? Ô Zuri, vou falar uma coisa. Eu nunca entrei nesses embates e a gente vê aí essas brigas aí, né, de esquerda, de direita, às vezes de forma desrespeitosa, né, uma coisa que eu acho que tem que mudar. Isso aí tem que ser visto de outra forma. Tem pessoas, Zuri, também, que a gente tem que entender, que recebem só para criticar. Fica na rede social ganhando seu dinheirinho para criticar. Tem isso, amigo? Tem, e muitos aqui em Friburgo. Só para criticar, ganha seu dinheiro. Tem. E ganha seu dinheirinho todo mês só para criticar. Só para criticar? Só para criticar. Fica lá monitorando alguns... Que desagradável. Isso aí. Pois é.
esse clima de acirramento, de confrontamento, não interessa a coletividade. Só atrasa. Né? Só atrasa. Presidente, nós queremos encerrar esta gravação muito oportuna, proveitosa. Já vínhamos tentando compatibilizar a sua concorrida agenda, que, para nossa felicidade, coincide com o dia do seu aniversário. Então, sendo assim, sentimos-nos honrados com o seu deferimento em aqui comparecer, prestar informações de utilidade pública, até porque quem está do outro lado da tela, que paga toda esta conta, merece ter essas informações que foram aqui prestadas pelo presidente da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo e queremos tê-lo brevemente para avançarmos nos esclarecimentos. Suri, eu quero aproveitar aí o convite. Eu me senti totalmente à vontade. Sempre que chamado aqui estarei. Você, além de ser um apresentador, é um amigo. Sem aqui dúvida. Eu me senti tão à vontade que eu tive um bate-papo com você. E quero deixar para a população que pode ter certeza, a minha gestão na Câmara Municipal vai ser de muita transparência e com a responsabilidade no gasto do dinheiro que é seu. Muito bem, encerramos definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a principal finalidade, missão, e eu diria saga do programa Cidade Real, levar até você informação de utilidade pública. Pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita que continue, sobretudo, iluminando todos aqueles que, por delegação do nosso voto e votar a escolher, têm ou deveriam ter o comprometimento de defender os interesses coletivos de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.